Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração e sobre a sua vida. Estamos chegando até você com esse vídeo, começando o seu dia com Deus, que tem o objetivo de abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, faça a inscrição no canal para que a plataforma possa entender a importância do vídeo e faça chegar o mais longe possível. Estamos meditando a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículos de 7 a 11, a passagem da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E o texto diz o seguinte: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e eram um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Glória a Deus. Muito bem, queridos, então o Senhor Jesus vê aquela multidão e, preocupado com o bem-estar das pessoas, em que elas tivessem o básico, que era comer, alimentar-se, o Senhor Jesus pergunta como iriam alimentar a todos, mesmo sabendo o que estava para fazer. Ele pergunta a Filipe, um de seus discípulos. Filipe, que era uma pessoa metódica, e ele já faz a conta. Ele faz a conta, olhando as pessoas, e ele diz: olha, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ele faz a conta e observa que o que eles talvez tivessem ali à mão, 200 dinheiros, não era suficiente para alimentar a todos. Então, outro de seus discípulos, André, traz um menino que tinha consigo 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus ordena aos discípulos que assentem as pessoas, e elas sentam-se, e ele faz uma conta e chega à conclusão que são 5.000 homens. Se são 5.000 homens, talvez com suas famílias, mulheres, filhos, conclui-se ter aí entre 15 a 20.000 pessoas ali no lugar, né? E então o Senhor Jesus pega os pães e os peixes, agradece a Deus, ele dá graças, havendo dado graças, agradece a Deus pelo alimento que tinham, reparte e dá aos discípulos, e eles vão repartindo, e assim o Senhor Deus multiplica os pães e os peixes. Milagre maravilhoso. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta a todos. Interessante, conversávamos eu e esse vídeo aqui, um detalhe desse texto, que diz assim, olha, que ele dá a todos quanto eles queriam. E eles repartiram o pão e os peixes e deram, e não foram regulando, olha, pega só um pouquinho para sobrar. Não, quanto a pessoa queria, ela pegava, todos comeram e todos foram satisfeitos. Esse é o Senhor, nosso Deus, né? Um Deus que opera milagres, um Deus que é Deus provedor nas nossas vidas, né? É Deus provedor. Às vezes as pessoas perguntam: se Deus existisse, por que tantas pessoas passam fome, né? É uma pergunta interessante, né? Mas nós vemos aí que essas pessoas procuraram ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não deixou elas com fome, nem da palavra de Deus e nem do alimento cotidiano. Queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar esse homem, abençoar esta mulher. Eu abençoo, Senhor, o pai, a mãe, o filho, a filha, o genro, a nora, o neto, a neta, o avô, a avó. Eu abençoo, Senhor, essa família em nome do Senhor Jesus. Abençoo, Senhor, a casa, o carro, a loja, o comércio, a piscina, o transporte, o restaurante,
o sítio, a chácara, a fazenda, a indústria. A bênção do Senhor seja sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos a Igreja Batista do Cordeiro, estamos na rua 7 de setembro, 1258, Jardim Módon, Cordeirópolis. Visite-nos e você será abençoado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte o rosto para ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz.